Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Nesta semana estamos levantando discussões sobre a segurança nos bancos, tanto roubos e furtos a agências, quanto saidinhas de banco, explosões de caixas eletrônicos, a nova moda, a nova vedete da criminalidade aí. A sensação de insegurança é presente na população, nos vigilantes, em quem trabalha em banco. Enfim, para analisar essa situação, nós conversamos agora com o sociólogo, professor, coordenador do Centro de Pesquisas em Segurança Pública da Universidade Católica aqui de Minas, professor Luiz Flávio Sapori. Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Antonélio. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Prazer falar com o senhor novamente aqui na Band News FM, professor. É um prazer sempre estar discutindo com vocês os temas da segurança pública, meu prezado amigo. Muito bem. Olha só, essa semana nós já conversamos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e uma afirmação que muito me chamou a atenção, partiu do delegado Dr. Slândio, respeitadíssimo delegado Dr. Slândio. É verdade. É que a imprensa, no fim das contas, quando ela divulga muito esse tipo de coisa, ela acaba, de uma certa forma, não foi com essas palavras que ele disse, mas foi exatamente isso que ele quis dizer, de certa forma despertando na criminalidade, nos bandidos, a ideia de se utilizar recursos e subterfúgios e meios à moda, né? que estão sendo utilizados em outros estados. Existe essa correlação mesmo, professor? O sujeito está lá na casa dele, no barraco dele lá, assistindo televisão. Aí ele vê, lá em São Paulo estão explodindo caixa eletrônica, vou começar a explodir caixa eletrônica aqui também. Isso é um comportamento que tem algum fundamento sociológico, antropológico, ou até, sei lá, pessoal, psicológico? Uma pessoa veio e fala, vou fazer isso também? Certamente que não, Luiz Fernando. Esse tipo de crime, esse tipo de roubo a bancos que está se espalhando o Brasil afora, ele envolve uma tática, uma técnica de crime muito sofisticada. Não é qualquer bandido que vai se dispor a explodir um caixa eletrônico. Primeiro você tem que ter acesso ao explosivo, né? Você tem que saber manusear o explosivo. Não é qualquer um que vai ter acesso a esses instrumentos. E geralmente é um crime cometido por mais de uma pessoa. Envolve uma quadrilha. Com planejamento, né? Envolve planejamento, envolve organização. Ou seja, nós estamos falando de uma modalidade de crime relativamente sofisticada, que está encontrando muita facilidade, e eu diria muita facilidade para ocorrer, pelo acesso a explosivos. Me causa muita estranheza como os criminosos estão conseguindo, com tanta facilidade, explodir esses caixas eletrônicos. Tem que se entender onde eles estão adquirindo esses explosivos e que explosivos são esses, na verdade. Até agora nós não tivemos informação o que eles estão usando, na verdade, né? Geralmente, uma última apreensão que foi feita quando prenderam uma dessas, ou parte de uma dessas quadrilhas, eram dinamites, né? E o que é interessante, porque dinamite, se você usar numa quantidade acima ou abaixo do ideal para aquele intento, o resultado é desastroso. Ele não vai abrir o caixa eletrônico, ele vai explodir tudo, inclusive o dinheiro. Eles estão usando a quantidade correta, quer dizer, há uma orientação e um treinamento para se fazer isso. Exatamente, há uma técnica, né? Há um conhecimento técnico no uso do dinamite, e não é qualquer criminoso que vai, né, qualquer batedor de carteira da rua que vai se transformar em assaltante de banco nesse sentido. Na verdade, é um crime que está fomentando várias quadrilhas do Brasil afora. Essas quadrilhas necessariamente não atuam em locais, em regiões específicas, elas percorrem um território nacional. É um importante desafio hoje da segurança pública do Brasil, não apenas de Minas Gerais, e eu acho que é um desafio que envolve a ação não apenas da Polícia Militar, é a Polícia Civil dos estados. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela necessariamente vai ter que ter uma atuação mais decisiva nesses casos, e a Polícia Federal. A Polícia Federal não pode ficar imune a essa responsabilidade, porque muitos dos bancos que são vitimizados são bancos federais. Sim. Portanto, seria muito bom uma ação coordenada, né? Exatamente. Não consigo imaginar que a Polícia Civil de Minas está atuando na investigação dessas quadrilhas separada da Polícia Federal, ou separada da própria Polícia Militar. Não consigo imaginar que está cada um tentando, né, atuar de uma forma setorizada. Isso gera ineficiência. Até mesmo dentro da própria Polícia Civil, porque, pelo que nós entendemos, os crimes com um determinado valor, até um determinado valor, ficam por conta da
seccional da área. Acima de um determinado valor é que eles caem nas mãos do DOESP, que é a delegacia especializada. É uma delegacia mais preparada para investigações de grande porte. Às vezes você tem uma mesma quadrilha fazendo assaltos espalhados por várias regiões da cidade, com crimes de menor potencial, roubando valores menores do que 60 e tantos salários mínimos lá, e você tem essa investigação descentralizada, apesar do delegado ter dito que o DOESP recebe as informações das investigações. Eu tento acreditar, e conhecendo o trabalho do Dr. Islândio, que boa parte qual eu diria, a totalidade desses crimes, né, dessa modalidade de assalto a bancos, hoje está nas mãos do DOESP, né, com a exceção de algumas delegacias do interior também que acabam localmente assumindo a investigação. Ou seja, o que mais me preocupa é essa desarticulação das forças policiais do Estado, né, e com a Polícia Federal. O que mais me preocupa é, de alguma maneira, atribuir a principal responsabilidade do fenômeno ao cliente do banco, ao vigilante do banco, ao próprio banco. Obviamente que o banco tem que investir em segurança. Ele tem uma responsabilidade sob esse ponto de vista, mas quem deve reprimir esse tipo de crime, a principal responsabilidade são das forças policiais estaduais e da Polícia Federal. Cabe a eles identificar as quadrilhas e prendê-las. É a única maneira que a gente tem de diminuir a incidência desse tipo de crime. O senhor citou a questão aí, os vigilantes, essa categoria, que é uma categoria que é complicado do ponto de vista operacional, porque eles têm um treinamento, eles passam por um treinamento de 16 dias, são autorizados a usar arma de fogo. Esse treinamento, a reciclagem dele não é coordenada, não é organizada. O vice-presidente do sindicato ontem nos disse, ocorre, algumas empresas fazem, outras não, quer dizer, eles não têm um acompanhamento, e o crime vai se especializando, a criminalidade vai evoluindo e se especializando, aprendendo a usar novas tecnologias, aprendendo a lidar com essas tecnologias, e os vigilantes, que são a primeira instância entre eles e a polícia, entre eles e o cliente, não tem esse mesmo preparo. Isso é, de certa forma, assustador, né, professor? É verdade. E eu acho que a Polícia Militar, aí é uma tarefa mais da Polícia Militar, poderia usar a vigilância privada dos bancos como apoio no seu trabalho preventivo. Se a capacidade repressiva do vigilante é pequena, como você bem disse, né? Ele não anda armado, é um grupo pequeno, né? A capacidade dele reagir ao bando, a quadrilha que assalta o banco é pequena. Por outro lado, ele está ali no dia a dia, ele vê as coisas acontecendo, ele é um vigilante, como o próprio termo diz. E vigilante observa, tem informações e pode prevenir a ocorrência de crimes. Ou seja, falta ainda hoje uma maior articulação, maior utilização, maior entrosamento da capacidade preventiva do vigilante do banco com a Polícia Militar. Muitas vezes é uma conversa que não se dá de maneira adequada. Então, de alguma maneira, a vigilância privada dos bancos devia estar a serviço e apoiando o trabalho preventivo da Polícia Militar. Isso ainda pode ser bem feito, muito melhor do que tem sido feito nas cidades mineiras. Muito bem, professor, eu vou até fazer uma última pergunta. Eu quero aproveitar que o senhor está falando conosco aqui para um assunto que não é referente a esse tema, na verdade, mas eu sei que está dentro da sua área de atuação. Nós tivemos a notícia essa semana de que o governo federal desistiu de instalar as unidades de polícia pacificadora aqui em Minas e em outros estados também. Havia sido prometido um montante de dinheiro, 150 milhões de reais. Eles desistiram de fazer esse investimento porque dizem que a Polícia Militar não tem efetivo para tomar conta dessas unidades de polícia pacificadora. Então seriam 60 e tantas só aqui em Belo Horizonte que não vão mais existir e vão tentar cuidar de lidar da situação do crack, do viciado, e não combater o traficante. Quer dizer, vão ir pro lado da prevenção, que eu acho que não tem mais como muito se prevenir, né? Você tem que tratar quem já está nesse problema, e a repressão vai ficar um pouco de lado. O senhor acha que isso é um problema? Na sua avaliação, isso pode complicar ou pode, de alguma forma, comprometer o combate à criminalidade aqui no estado? Foi uma triste notícia. Eu também fiquei muito decepcionado com essa informação. Na verdade, revela a atual diretriz do governo federal, da presidente Dilma, na área da segurança pública. Eu confesso que tenho ficado muito decepcionado com a atuação do Ministério da Justiça na área da segurança pública na atual gestão da presidente. Na verdade, o Ministério da Justiça está abrindo mão de fazer uma atuação direta de controle do crime no Brasil, apoiando as forças policiais estaduais. O Ministério da Justiça está priorizando a questão das fronteiras, o combate ao crack,
As prisões são importantes, mas abrir mão, por exemplo, de um projeto como, né, dos territórios de paz ou das UPPs no Brasil é um retrocesso. E principalmente porque Minas Gerais já tinha um embrião muito bom para que isso fosse aprofundado. Nós temos aqui, através do GEPAR, que é um grupo, né, um patrulhamento específico da PM, né, na área de risco, um modelo para o Brasil, um modelo que funciona bem na prática. O dinheiro federal seria muito bem-vindo e poderia fomentar e ajudar muito o fortalecimento do GEPAR nas várias cidades de Minas Gerais. Eu concordo com você, com o seu diagnóstico, de que é um retrocesso lamentável na diretriz do governo federal. Você cobre a cabeça e descobre os pés, né? E o GEPAR teve a verba reduzida em 20%, anunciado agora, né? As notícias não são boas, né, Antônio? Infelizmente, a segurança... Olha, a conjuntura da segurança pública no Brasil, meus amigos, é muito ruim. No governo estadual, a gente já tem conversado sobre isso, houve um retrocesso muito grande, né, no último ano. No governo federal, há uma claro restrição da atuação do governo federal, do Ministério da Justiça. Os estados brasileiros, de maneira geral, estão muito aquém do que poderiam fazer. A segurança pública do Brasil, infelizmente, na maior parte dos estados, mostra que não avança, mas, ao contrário, retrocede. Não dá para explicar o que os políticos brasileiros acham do fenômeno. Às vezes eu entendo que os políticos no Brasil acham que a situação da segurança é equacionada no país. Eu não entendo que mundo eles estão vivendo. Eu acho que eles estão vivendo, Luiz Fernando e Antônio, um mundo de Alice, né? Eles não estão percebendo o que está acontecendo nas ruas das cidades brasileiras. Eu não consigo compreendê-los. Enquanto isso, a gente é que fica atrás das grades e tendo que olhar para os lados quando vai entrar em casa, né? Esse aqui é o problema. Eles devem estar achando que com o crescimento econômico, com a melhor distribuição de renda, com a queda do desemprego, a segurança pública no Brasil vai ser equacionada, vai ser resolvida. E esse é um engano, esse é um erro absurdo. O Brasil está melhorando economicamente, a renda média das famílias tem melhorado, o desemprego caiu a níveis, né, históricos, e nem por isso a violência caiu. Precisamos, de uma vez por todas, parar de achar que o mero avanço socioeconômico do Brasil vai resolver o nosso problema de segurança pública. Não vai. E aí as lideranças políticas, os governadores, o presidente, precisam assumir e ter vontade política de resolver o problema. Algo que, no momento, não estão fazendo. Muito bem, nós conversamos com o professor Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Pesquisas em Segurança Pública da Universidade Católica de Minas. Professor, mais uma vez, muito obrigado por receber a nossa reportagem. Bom dia para o senhor, até uma próxima entrevista aí sobre esses assuntos que tanto nos tiram sono. Não é verdade, meu amigo, mas um dia nós vamos conversar aqui falando de coisas boas e de resultados positivos, de queda da violência. Eu sou, antes de tudo, um otimista. Um abraço a todos. Um abraço para o senhor também.